Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal, nosso segundo episódio aqui do mini curso sobre CRT. No vídeo anterior eu mostrei, né, na prática aqui como marcar, né, os objetivos das CRTs, como é criada nessa CRT, inclusive foi até utilizando esse mesmo exemplo. Quem não assistiu, dá uma assistida lá, vou deixar uma playlist para você entender, né, como eu marco, como eu busco os objetivos. E agora eu vou mostrar o que é, né, como é formado os ranges reiniciado e ranges pendente, tá bom? No vídeo anterior mesmo eu já dei um exemplo na prática lá, porém eu acho interessante mostrar aqui na teoria e para a prática, para vocês entenderem o que seria. Eh, Voltando ao mesmo raciocínio do vídeo anterior, a gente tem, né, esse range, esse CRT criado com o objetivo de alta, beleza? Isso em um dia, em qualquer tempo gráfico, isso não vai atrapalhar, não vai interferir, pode ser em qualquer tempo gráfico, 1 hora, 4 horas, um dia, porém vamos considerar que aqui seja 4 horas, tá bom? O preço ele cria esse range para poder subir, né? O preço de fato começa a subir, começa a querer buscar esse alvo aqui em cima, beleza? Ele começa a querer buscar esse alvo aqui em cima e logo após ele faz um range reiniciado, tá bom? O que seria esse range reiniciado? Deixa eu desenhar aqui. O preço ele tem o seu objetivo primário de alta, que foi criado aqui atrás nessa vela, capturando a vela anterior, e dentro desse range ele cria um de baixa. Então, a gente tem um de alta, a gente tem um range de alta, porém, dentro desse range ele começa a querer abaixar o preço, ele cria um para baixar. Ele faz um e finaliza a vela dessa forma, querendo abaixar o preço, tá bom? No caso seria contra a tendência, algumas operações assim elas são um pouco mais arriscadas, tá bom? Porque a gente já tem o nosso objetivo principal e o preço tende a querer buscar esse objetivo nas próximas velas. Porém, ele cria esse aqui para baixar e em alguns casos ele vai sim também, né? Ele vai buscar esse objetivo aqui e vai voltar a subir logo após, tá bom? Lembrando que para nosso objetivo de alta ser invalidado, para ele ser invalidado, né, não ser considerado mais, essa vela ela teria que finalizar aqui embaixo. Então, se aconteceu esse contexto, que aconteceu esse movimento, aqui já não seria mais válido, tá bom? Porém, vamos considerar que o preço ele buscou esse objetivo aqui, então isso daqui que seria um range reiniciado. Quais que são os riscos de operar esse range reiniciado? Beleza, o preço ele tem o seu objetivo de alta, que é o nosso principal, só vai ser desconsiderado após finalizar aqui abaixo. Ele cria esse range de baixa. A gente pode sim, né, vender buscando esse objetivo, porém lembrando que é um pouco mais arriscado. O preço, ele pode sim, né, e acontece em alguns casos quando a tendência ela está muito forte e o fluxo está muito bem alinhado de alta, que o preço ele cria-se para baixar, né, ele abre a vela que ele cria para baixar, ele vai capturar, né, essa vela anterior que fez, né, ali o nosso CRT para baixar e ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir. Ele vai alinhar esse objetivo aqui, ó, para subir. Beleza? Então, esse seria um dos riscos de querer operar o nosso range reiniciado, tá bom? Então, vamos voltar aqui e deixar escrito aqui para vocês entenderem de uma forma melhor. Isso daqui seria um range reiniciado, beleza? Então, isso aqui é um range reiniciado. O preço ele tem seu alvo de alta, cria um de baixa, em alguns casos ele vai buscar esse alvo de baixa, porém lembrando que operar dessa forma é um pouco arriscado, exige ali um pouco de entendimento ali do preço ali para de um alinhamento de fluxo bem interessante, né? Quando eu falo alinhamento de fluxo, é alinhamento de range, tá bom? Tudo que eu falar aqui para vocês é somente CRT, tudo focado na CRT, beleza? Então isso daqui é o range reiniciado. O preço tem algo para buscar lá em cima, porém ele cria um novo objetivo de baixa. E o que é um range pendente? Beleza, ele criou esse alvo de baixa, vamos dar continuidade aqui mesmo. Concluiu o alvo, beleza. Aqui já não é mais interessante deixar no gráfico marcado. Ele concluiu esse alvo de baixa. A próxima vela, após a conclusão desse objetivo, ela captura o máximo da vela anterior
e começa a subir. Então, a partir do momento que ela captura essa vela anterior, a gente cria um novo objetivo de alta. Então, o range pendente nada mais é do que um objetivo a favor do nosso objetivo principal. Marquei aqui errado. Então, a gente já tinha esse objetivo de alta, o preço ele cria um novo objetivo dentro desse range, tá bom? Dentro desse range, ele cria mais um objetivo para subir. Então, isso daqui que está acontecendo é um range pendente. Então, sempre vamos buscar a operação dessa forma, beleza? Sempre vai ser a melhor opção. O preço já tem um doll de alta e ele começa a criar outro objetivo de alta, beleza? Um doll seria o nosso alvo macro. Por exemplo, a gente tem aqui em um dia isso daqui. Isso aqui é um dia, beleza? Esse daqui é 4 horas, para vocês entenderem como que funciona a coisa, vai ficando interessante. Isso daqui é 4 horas, não deu nem para ver direito. Isso daqui é 4 horas, beleza? Então, em 4 horas, deixa eu marcar aqui, ele começa a fazer essa movimentação aqui, tá bom? Em um dia já está definido de alta, e 4 horas ele mais velas, tá bom? Que dentro aqui das velas de um dia. Então, criou R de baixa, criou R de alta. Então, em 4 horas, ele começou a querer alinhar o seu objetivo de alta, juntamente buscando o alinhamento com o de um dia. 4 dias não, 4 horas. Então, ele cria, aqui em 4 horas, um objetivo pendente para buscar a favor do de um dia, tá bom? Vou mostrar vocês na prática. Ele pode buscar aqui nessa próxima vela e na outra vela ele pode concluir esse objetivo. Então, sempre vai ser as melhores opções buscar operação com range pendente. Sempre espere esse alinhamento, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui agora na prática ver se a gente consegue encontrar aqui alguma coisa. No euro eu sei que tem. Inclusive eu peguei um aqui bem interessante, uma operação bem interessante na sexta-feira. Beleza. Aqui em um dia, em 2 dias, em um dia também tinha. Vamos aqui um dia. Esse é o objetivo de alta. A gente tinha esse objetivo aqui de alta, beleza? Em um dia, o preço capturou a vela do dia 5 e criou esse objetivo de alta. Em 4 horas, aqui, olha que interessante. Não, aqui vai ser excelente. Igual o exemplo que eu mostrei. Objetivo de um dia criado de alta, o preço, ele cria mais um objetivo para baixar. Isso aqui seria o nosso range reiniciado, tá bom? Foi o que eu falei, aos riscos. Ele não buscou, ele quase veio buscar, porém ele criou. Então aqui a gente poderia ser enganado e querer vender. E o preço ele não teve esse movimento de baixa interessante, entende? O nosso objetivo principal era de alta. E depois o que que aconteceu 2 dias depois? O preço ele captura essa vela mais à esquerda, criando esse objetivo mais acima, que seria o nosso range pendente. Então ele tinha um alvo principal de alta, ele cria um range reiniciado para querer abaixar, inclusive ele quase busca, tá bom? Aqui foi um exemplo excelente, porque ele falhou em buscar a baixa, porém ele ainda foi a favor, para vocês verem como que funciona. Porque às vezes, deixa eu mostrar aqui que vai ser bem interessante esse desenho aqui que vem aqui na minha cabeça, porque às vezes o preço, ele vem de baixa, ele cria essa range para poder subir, beleza. Porém, o preço ele não vai querer buscar, ele não vai buscar de uma vez, ainda mais em alguns tempos maiores, beleza? Ele cria para poder subir e para ele não buscar reto, o que que ele faz? Ele precisa reiniciar o seu movimento para abaixar e buscar mais liquidez para ele voltar a subir e buscar esse alvo aqui, entendeu? Não ficou um exemplo muito interessante, mas para você entender o raciocínio, para ele não fazer simplesmente esse movimento, né, ele precisa fazer o quê? Tirei o trem. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa criar mais liquidez e buscar mais liquidez às vezes abaixo, e foi o que aconteceu. Olha para você ver a distância que era desse alvo aqui em cima. Mas se ele busca isso aqui direto, só no payroll mesmo, entendeu? Então, para ele não buscar direto, ele começou a criar objetivos de baixa, capturava liquidez de alta, buscava liquidez lá embaixo, criava objetivos com isso de alta para começar a subir.
e os movimentos deles têm sido assim, entendeu? Agora vamos no raciocínio, que a gente tem um alvo de um dia de alta, tá bom? A gente tem nosso objetivo, que é agora o momento atual do gráfico, em 4 horas, olha como que é, tem mais velas, entendeu? Então a gente vai buscar operações a partir disso daqui. E o que que aconteceu? A minha operação foi na sexta-feira, em um range reiniciado. Foi aqui, ó, exatamente aqui, ó. Por quê? Olha para você ver o movimento alto, o movimento reto que o preço teve nessa vela. E tinha esse movimento gigante. Então, ele não faria sentido o preço continuar subindo. Ele precisava buscar uma liquidez, nem que seja pouco aqui abaixo, entendeu? Então, ele até criou, né, esse range para poder subir, as velas da 21, da vela 1 hora, criou para querer subir, inclusive já até capturou. Porém, a vela da 5 que abriu, ele criou esse objetivo de baixa. Ele criou esse objetivo aqui embaixo. Ele não buscou. Para vocês verem como que, se temos um DOL de alta, o DOL que seria o nosso alvo principal do dia, ranges reiniciados são mais arriscados. E eu fiz essa operação, tá bom? Não tinha mais nenhum R para subir, nenhum objetivo aqui acima próximo. Então, eu imaginei o quê? O preço ele está subindo, ele vai querer capturar essa liquidez, vai vir abaixo, vai capturar uma outra para continuar subindo. Foi isso que eu pensei na hora. Então, em 4 horas ele fez essa captura, em 1 hora também. Ele fez essa outra captura, tá bom? Criando esse alinhamento de fluxo, que eu vou explicar para vocês mais à frente. E logo após, eu já baixei para meu time frame operacional. Foi aonde que eu peguei essa venda aqui, ó. Através do CID. Depois eu mostro para vocês a operação. Peguei ela aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, eu acho. Peguei ela aqui, ó. Stop na mínima, no topo, né? Buscando esse alvo aqui. E o preço ele buscou. Você viu uma operação curta, porém, pouco movimento abaixo, ele já voltou a subir. Perdão, pessoal, a garganta já tá um pouco ruim. Já tá tendo momento de encerrar. Então, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham entendido o que é reiniciada. Eu não vou estender porque eu já tô querendo ir pra caramba agora. Mas eu já vou encerrar aqui e já vou dar continuidade no próximo vídeo, beleza? Do nosso mini curso. Espero que vocês tenham entendido. Então, bora pro próximo.